Meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui hoje para estudar junto com vocês, bater um papo sobre o capítulo 9 do livro Conduta Espírita, com o título Na Sociedade. Então, como sugestão, eu diria para vocês, se puderem, claro, né, dependendo das condições que vocês estiverem aí, estiverem em casa, no trabalho, não sei, mas aqueles que puderem pegar o livro para poder acompanhar, eu acho que fica melhor para os irmãos conseguirem acompanhar o nosso estudo, né, com o livro em mãos e nós podemos tirar o melhor proveito do nosso estudo hoje, né? Bem, eu gostaria, antes da gente começar a nossa lição propriamente dita, de ver um trechinho na introdução do livro, no prefácio de Emmanuel, quando ele fala a finalidade do livro. Eu achei bem interessante, porque ele fala o seguinte: mais simples conjunto, ele falando de qual a proposta do livro, qual o propósito de André Luiz com esse livro. E eu achei bem curioso que ele fala o seguinte: mais simples conjunto. O que é o livro né? O livro, a proposta do Conduta Espírita é um simples conjunto de lembretes para uso pessoal, no caminho da experiência, a feição de roteiro de nossa lógica doutrinária. Ou seja, para Emmanuel e certamente para André, né, tudo que é colocado no livro e nesse texto que hoje nós vamos estudar, isso já está conosco há muito tempo, no Evangelho de Jesus e depois no próprio corpo doutrinário espírita, né? Então ele coloca aqui, são lembretes para uso pessoal. Quando lembretes, é porque é algo que nós já temos, já sabemos, mas estamos esquecendo de vivenciar. Então eu achei muito bacana, muito legal essa colocação de Emmanuel e quis trazer para vocês essa reflexão, né? Então, o nosso texto, propriamente, ele começa com o seguinte, nos falando o seguinte: desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Então, a primeira parte, logo, André já nos fala o seguinte: desistir de somente aparentar propósitos. Quando ele fala aparentar, né, que nos remete a aparências. Então, viver de aparências não é a nossa proposta, né? Ter aparência de virtude, aparência de espírita, aparência de cristão. Nós devemos ser, efetivamente, espíritas cristãos. Então, é bem legal esse lembrete de André, né, nos falando que não basta ter aparência, não basta a gente representar papéis, nós temos que nos comprometer, nós temos que definitivamente investir na nossa reforma íntima, né? Que aí no segundo momento ele fala, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Ou seja, estamos comprometidos com a nossa reforma íntima? Estamos comprometidos com Jesus? Como é que tem sido esse processo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Então, quando André nos fala, deixa as aparências, não basta parecer, nós temos que ser. Eu acho que é isso que André nos traz aí nesse ponto, né? E aí eu me lembrei, lendo e estudando esse texto para a gente bater esse papo, no livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, ele fala o seguinte: o homem cria os hábitos e depois torna-se escravo deles. E aí quando o André fala aqui, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. E aí, pensando nessa frase de Hamed, a gente vê que nós estamos a todo momento reagindo, vivenciando condicionamentos do nosso passado. Então, todos os condicionamentos, sejam eles morais, sejam eles vamos dizer assim, de vícios e paixões, né? Em algum momento nós os cultivamos, nós decidimos trazer, ou por uma questão de competição, de sobrevivência, mas nós trouxemos isso para a nossa vida.
Então, nós investimos em determinado hábito que não tínhamos, adquirimos esse hábito e depois nos tornamos reféns dele, escravos dele. Então, todos os hábitos que nós temos na nossa vida, de alguma forma, eles em algum momento a gente adquiriu eles e estamos agora refém deles. E isso é tão grave, pessoal, porque isso acaba entrando num ciclo de automatismo, de reflexo automático, condicionado, que a gente às vezes nem percebe mais. Então, se a gente quer mudar isso, nós temos que investir em novos hábitos. E essa é a proposta da doutrina espírita, que nos traz a todo momento isso, através do nosso processo de reforma íntima. Porque hoje, se tem coisas que são, a maioria desses hábitos, ou eles estão muito arraigados em nós e nós não percebemos, ou eles são aprazíveis, ou os dois, né? Então, por exemplo, um exemplo do nosso cotidiano, você decide estudar para um concurso, mas você não tem o hábito do estudo. Então você vai ter que no início, eu brinco sempre com quem conversa sobre isso, você tem que se violentar de fato, porque é um hábito que você não tem. E você quer adquirir, você chegou à conclusão de que aquilo é importante, você tem que investir naquilo. Mas aí eu vou ter que largar coisas que eu gosto, de ver a minha série no Netflix, ou de ver o meu futebol, ou de reunir com os amigos. Vai ter que largar, porque você tem que tomar decisões. O que é importante? Ou o que é mais importante? Ou o que é salutar para mim agora? Porque Paulo, né, e eu gosto muito desse pensamento de Paulo, que diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, à medida que nós amadurecemos, que nós concluímos e refletimos sobre coisas que são importantes ou não, o que é importante para mim agora? Então, a gente tem que começar a tomar essa decisão e ir se libertando dos hábitos antigos, dos condicionamentos, das posturas, já que decidimos ser espíritas, já que decidimos viver o Evangelho de Jesus em nossa vida. Então, é chegado o momento de nós tomarmos a decisão. E é difícil, não digo que é fácil, e isso eu concluo de mim mesmo, das minhas atitudes, da luta que a gente trava todos os dias. Não é fácil, mas nós temos que tomar a decisão de nos libertar dos hábitos que já não julgamos conveniente para nós e nos dedicarmos mais à aquisição de novos hábitos, de novas posturas diante da vida, no início com muito esforço, com muita perseverança, com muita disciplina, mas vai chegar o momento em que, por exemplo, se hoje nós temos hábitos que consideramos nocivos para nós e foram adquiridos no passado e hoje são automáticos, são condicionados, nós vamos começar a investir em hábitos novos para que daqui a algum tempo esses hábitos novos, a vivência do bem, a vivência do Evangelho em nossa vida seja também automático, e assim será, pessoal, e assim será. Né? Então eu achei bem legal esse pensamento de André. Quando nós nos comprometemos com o Evangelho, com o cristianismo, né, e com a doutrina espírita, nós temos que estar focados na ética do Cristo. O Evangelho, ele tem a sua ética. O Evangelho, acima de tudo, e outro dia eu conversava com amigos sobre isso, ele é um roteiro de vida para o nosso cotidiano, porque quanto mais, e vocês depois pessoalmente reflitam sobre isso, mas quanto mais estudamos o Evangelho, mais percebemos que para todas as circunstâncias da nossa vida, no trato, na vida de relação, no cotidiano, no trabalho, na escola, na família, Jesus tem propostas para cada momento desse. Quanto mais nós estudamos, e nos debruçamos sobre o Evangelho de Jesus, procurando trazer ele para a nossa vida, e essa é a proposta quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, né? Essa é uma das principais propostas, é você estudar o Evangelho e ver a aplicação dele no teu dia a dia, nas coisas do nosso cotidiano. Então, a ética de Jesus contida nos Evangelhos, ela é, antes de mais nada, um roteiro de vida, de conduta, e para lá, em todos os momentos, a gente vai ter respostas para inquietações da nossa vida.
Então está tudo lá, né? Agora, nós temos que tomar a decisão, como a gente conversou, de realmente procurar agora viver isso, né? No finalzinho dessa primeira parte do texto, o André nos fala o seguinte: a evolução requer da criatura necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Muito bom também isso, porque a gente costuma ouvir aquela frase, todos vocês já devem ter ouvido bastante também, que diz assim: o homem é um produto do meio. Será que é isso, pessoal? O que é que vocês, eu gostaria de depois que vocês pensassem também sobre isso. Será que a gente de fato, porque isso é um pensamento, né, um postulado sociológico que é muito frequente a gente ouvir isso, né? Não, o homem é um produto do meio. E o interessante quando a gente pensa dessa forma, nós acabamos tirando a nossa responsabilidade. Não, então eu não tenho responsabilidade nisso, porque eu nasci nesse meio, eu nasci nessas circunstâncias. E eu não escolhi isso, ainda tem essa questão, né? Mas será que nós, espíritas, devemos acreditar nisso, que o meio é determinante? Porque aqui, e não me entendam mal, eu não quero dizer que o meio não exerce alguma influência em nós. Claro que exerce influência, claro que define alguns acessos sociais, claro que nos cobra às vezes mais disciplina, menos disciplina, às vezes são meios mais hostis ou menos hostis. Enfim, o meio, ele certamente vai influenciar na nossa vida. Mas a questão, o meio é determinante, porque quando a gente aceita isso, a gente está colocando o nosso livre-arbítrio de lado, né? A gente está abrindo mão das nossas decisões. Então, será que o meio... Então, quando André diz assim, você precisa dominar o meio, né? Exerça o seu livre-arbítrio. E outra coisa, nós espíritas, que somos reencarnacionistas, acreditamos nas várias vidas, hoje, e a história também, a ciência da história também é isso, nós somos o resultado de um processo, né? Nós temos uma história, nós temos um passado. Hoje, os nossos hábitos, gostos, aquilo que nos dá prazer, as nossas reações, sentimentos, elas são todos resultados da nossa história espiritual. Então, quando a gente aceita que o meio ele é determinante na nossa vivência, a gente está abrindo mão disso, abrindo mão do livre-arbítrio e da nossa história, do nosso passado. Então, que o meio influencia, claro, influencia, mas ele não é determinante. E o André diz mais, nós devemos dominar o meio, né? Como ele diz aqui, a dominação sobre o meio em que nasceu. Pior ainda, desenvolvendo esse pensamento, é quando as pessoas dizem assim, não, mas a carne é fraca, né? Eu pensando, estudando para essa conversa, e André fala só em dominação sobre o meio, mas nós podemos estender isso à questão do corpo, né? Quando as pessoas dizem, mas a carne é fraca, tá? Aí você se abstém da responsabilidade e coloca a culpa no corpo físico, né? Quando na verdade a culpa é do espírito, né? Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, e o corpo físico, esse companheiro de jornada, ele na verdade é uma ferramenta de que usamos, né? Mas as decisões, os vícios, paixões estão conosco, espíritos, né? A segunda parte do texto, André nos fala o seguinte: perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhes ornam o caráter. Cada espírito responde por si mesmo. Então é comum no nosso dia a dia você encontrar pessoas que são críticos do espiritismo, né? Não concordam, desaprovam, não aceitam, né? E na maioria das vezes, e Kardec enfrentou muito isso, né? E ele era um ponto, quando a gente vai estudar lá o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, até o que é o Espiritismo, Kardec é muito incisivo nisso. Para que você critique, você tem que conhecer, você tem que estudar, né? Então, é comum que as pessoas nos critiquem, nos cobrem posturas sobre o fato de sermos espíritas ou sobre o espiritismo, quando na verdade tem total desconhecimento dos postulados espíritas. E Kardec, como eu disse, ele era incisivo, meu amigo, meu irmão.
procura estudar a doutrina espírita, porque não é exatamente isso, para que a gente possa conversar e até para que você possa criticar com propriedade, é importante que você estude, conheça, antes de tentar provar o contrário, provar que estamos em erro, enfim. Né? Então, mas a orientação de André é o seguinte, é perdoar sempre essas possíveis e improcedentes desaprovações. Então, não deixar que falem. E no segundo momento, André nos recomenda o seguinte, confessando, né, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhes ornam o caráter. Ou seja, mais importante do que a gente entrar num conflito verbal, né, ou de exercitarmos a nossa oratória, querendo provar e violentar consciências, é importante que através do nosso exemplo, a gente se coloque como espíritas, vivendo o Evangelho e vivendo o Espiritismo. Essa é a orientação de André. André diz, perdoa as possíveis desaprovações, críticas, e por outro lado, dá o teu exemplo, mostra a qualidade, a densidade, a substância da ciência, da religião espírita, nas tuas atitudes do dia a dia, né? No teu trabalho, na tua escola, mostra o que é o espiritismo através de ti mesmo. Porque a doutrina, inclusive, pessoal, ela não traz, a gente não tem a cultura do proselitismo religioso, né? Muito pelo contrário, e isso é uma bandeira que eu acho formidável na doutrina espírita, porque a gente não precisa... qual é o grande postulado do espiritismo? Ele diz assim, fora do espiritismo não há salvação? Não é isso, né? Fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier gostava de dizer também, fora do amor não há salvação. Então nós não fazemos proselitismo religioso, ou seja, a gente não quer conquistar adeptos pelo simples prazer de provar que estamos certos. A gente não quer tirar ninguém da sua religião, muito pelo contrário. Se a pessoa está feliz na sua religião, na sua profissão de fé, que ela permaneça lá de forma sincera, vivendo a doutrina religiosa que escolheu. Né? Não é essa a proposta do Espiritismo? Vocês certamente sabem disso. A gente não quer conquistar ninguém. É claro que chamados a conversar sobre doutrina espírita, convidar um amigo para... Não é isso que eu estou dizendo, mas nunca com violência de consciências, mas sempre de forma espontânea. Chamados a conversar sobre o espiritismo, vamos conversar, mas não querendo provar que estamos com a verdade ou que somos a melhor religião, enfim. Né? Tem um caso interessante de Divaldo, que Divaldo conta, que certa feita em Salvador, um médico famoso de Salvador, conversando com Divaldo, disse assim, ô Divaldo, você sabe quem eu sou, né? Você sabe a influência social que eu tenho, mas e se você me provar que o Espiritismo é a verdade, que o Espiritismo de fato existe, os espíritos, a comunidade, enfim, né? Tudo que a doutrina espírita professa, você me conquistar para o espiritismo, eu vou ser uma grande questão, porque aí eu vou fazer a propaganda do espiritismo e eu seria uma importante, ele queria dizer isso, né? Eu seria uma importante aquisição para a doutrina espírita. E aí o Divaldo responde para ele, meu irmão, eu agradeço a sua predisposição, mas eu não preciso provar para você, porque, na verdade, não é Jesus que precisa de nós, mas nós que precisamos de Jesus. Então, eu não preciso provar para você que o Espiritismo está certo ou errado. Né? O amigo estuda, o amigo busca o conhecimento, e se achar que conveniente for, o amigo cerra as fileiras espíritas, né? Mas eu achei legal isso do Divaldo, porque essa realmente é de fato a proposta do Espiritismo. A gente não precisa conquistar nem violentar ninguém. O Espiritismo está posto, né? A doutrina espírita está posta aí. E aí a tranquilidade de Kardec nisso também é muito bacana quando a gente pensa nisso, porque diz assim, se a verdade está com a doutrina espírita, isso não tem jeito, né? Mais cedo ou mais tarde, mesmo aqueles negacionistas convictos, eles vão ter que aceitar, né? Quando o Kardec fala também lá
que no dia que a ciência provar que o espiritismo está em erro em algum ponto, deixe o espiritismo e siga a ciência naquele ponto, né? Isso é de uma coragem fantástica, não é isso? E aí a Paulo, ele fala o seguinte, quando da vivência espírita, né, dessa necessidade da gente vivenciar o evangelho na nossa vida, eu lembrei, e de dar o exemplo de espíritas, eu lembrei de uma passagem de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que ele diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Né? Paulo diz isso lá para os hebreus. Ou seja, quando ele fala grande nuvem de testemunhas, é porque nós estamos a todo tempo sendo observados, né? Claro que pelos encarnados, né? Mas também, principalmente, pelos desencarnados, pelos aqueles espíritos que nos observam 24 horas por dia, no estado de vigília, no estado de sono, estamos sendo observados, analisados, né? E nessa nuvem de testemunhas, falando do mundo espiritual, nós temos os desafetos, os perseguidores, os obsessores, mas temos também nessa grande nuvem de testemunhas que Paulo fala, todos aqueles espíritos que investiram nesse nosso projeto atual, nessa nossa reencarnação atual, nessa existência que ora estamos, né? Quantos mentores, amigos de outra época, espíritos que nos amam, espíritos esclarecidos, não investiram, não planejaram junto conosco essa nova experiência, e todos estão nos observando, analisando, lamentando derrotas, comemorando vitórias, né? Então, quando a gente decide de fato vivenciar, e como o André fala aqui, né, mostrar a nossa qualidade religiosa através da boa reputação e da honradez que ele exorna o caráter, é essa decisão que tomamos. Não é? Eu lembro que, se vocês me permitirem, logo quando eu entrei na doutrina espírita, nós naquela época tínhamos uns adesivos que a gente colocava. Não podia ser no carro, podia ser numa janela, numa vidraça, enfim. Mas nessa época tinha uns adesivos verdes com mensagens espíritas, né? E eu comprei um desses adesivos que ele falava o seguinte: reencarnação, uma questão de justiça. Eu nunca esqueço isso. E coloquei no meu carro, né? Ou seja, ali, naquele momento, e aí eu assumi a mensagem espírita, né? Eu era vamos dizer assim, um mensageiro também da doutrina espírita no meu dia a dia, né? E aquilo para mim, naquela época, era uma alegria, uma honra, um orgulho colocar uma frase espírita, assumir o meu credo espírita, né? Mas no decorrer do tempo, eu fui vendo que, como isso estava no carro, né? Então, a cada vez que eu me aborrecia no trânsito, que eu buzinava, que eu xingava, que eu me irritava, ao mesmo tempo, depois que cometia o desatino, eu lembrava, puxa vida, mas eu tenho uma mensagem espírita aí grudada no meu carro, e queira ou não, qual é a mensagem que eu estou passando para as pessoas, né? Quando elas me veem totalmente destemperado, irritado, xingando, enfim, qual é a mensagem que eu estou passando? Queira ou não, que o espírita, esse camarada aí espírita, né, não tá bem dentro. Ou então eu estou dizendo assim, os espíritas são isso aí, né? Isso é uma coisa importante, porque nós, enquanto espíritas, nós estamos a todo momento sendo observados e analisados. Não é isso mesmo? Claro que, e aí é importante que a gente frise, né, a doutrina espírita não é responsável pelos meus erros, né? Os meus erros são responsabilidade minha, né? Isso é importante ser colocado. Mas às vezes para as pessoas que não conhecem o espiritismo, ou isso é cultura comum, né? Elas vão olhar para o evangélico, para o irmão evangélico, ver as atitudes dele e criticar a igreja evangélica. Elas vão olhar para o católico, ver as atitudes dele e também colocar isso na conta da igreja católica. E com o espírita não é diferente, né? Nós vamos ser observados
e das nossas decisões, posturas e atitudes diárias, as pessoas vão fazer juízo de valor também sobre o Espiritismo. Né? André Luiz prossegue, pessoal, falando o seguinte: libertar-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Aqui, quando ele fala em injunções sociais que funcionem em detrimento da fé, são todos aqueles hábitos sociais, aquelas convenções sociais que nos dizemos presos nelas e que a gente já sabe que elas estão em desacordo com aquilo que queremos para a nossa vida, com aquilo que a doutrina espírita professa e o Evangelho de Jesus. E mais ainda, André Luiz vai mais longe quando ele fala do desculpismo sistemático. Isso também é interessante, porque se nós nos observarmos, nos analisarmos, nós estamos a todo momento, isso até é uma questão de sobrevivência, de tentativa de manutenção do equilíbrio, da nossa até lucidez psicológica, mas a gente inventa desculpas, né? E aí André chama de desculpismo sistemático, porque na verdade são verdadeiros escudos psicológicos onde nos escondemos para justificar atitudes que já não estão de acordo com aquilo que queremos. E embora isso continue acontecendo, e a gente justifica isso de várias formas, né? Ou transferindo responsabilidade, ou dizendo que isso é um hábito antigo, ou que é necessário para poder manter as amizades e os familiares próximos, enfim. E aí cada um de nós vai ter as suas justificativas, e todos nós fazemos isso. Mas é necessário que nós começamos a ter força de vontade, disciplina, para ir verificando o que não está mais de acordo com aquilo, o que não nos convém mais, nas palavras de Paulo, né? E nos libertando disso. Tá bom? O texto continua falando o seguinte: afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Aqui também é um processo, pessoal. Nós temos, eu gosto gostei muito desse texto, de conversar com vocês sobre ele, porque André Luiz vai num crescente, e quando ele fala da questão dos hábitos, que isso é muito forte na gente. E a gente sempre comenta também que o espírita, e principalmente quando nós começamos na doutrina, que verificamos a quantidade de equívocos que ainda tem, de hábitos que não são legais, que a gente precisa modificar, né? Isso às vezes a gente entra um pouco em parafuso, mas isso é um processo. Mas não é necessário que nós mantenhamos esse projeto, esse objetivo de reforma íntima constante, nos cobrando de forma equilibrada, claro, né? Porque a mudança é lenta, gradual, mas tem que ser constante. Eu costumo dizer, assim, para ilustrar esse processo, que é como se fosse uma foto antiga, quando nós nos olhamos no espelho todo dia, e normalmente a gente não verifica mudança. Às vezes é rápido, às vezes nos preparando para ir trabalhar, para ir para o estudo, para o colégio, enfim, para a nossa vida social, e a gente se olha no espelho ali constantemente, às vezes várias vezes no dia, e a gente não verifica mudanças no nosso semblante, na nossa fisionomia. Quando a gente vê uma foto, às vezes mais antiga, e a gente diz: puxa vida, como eu mudei. Não é? Então, assim também, mal comparando, né, é o nosso processo de reforma íntima. Às vezes, de um dia para o outro, a gente acha que não mudou nada, aquilo dá uma desmotivada, mas na verdade, quando a gente olha no passado, né, quando a gente olha um pouco mais atrás, a gente percebe que gradativamente nós estamos conseguindo vencer más inclinações, maus hábitos, né? Eu acho que é isso. Porque até porque a natureza não dá saltos, então a gente não conseguiria anular todo o nosso passado, toda a nossa história de um momento para outro. E se assim fizéssemos, ou parecesse que fizéssemos, isso certamente não teria um alicerce seguro, e a gente poderia oscilar muito e às vezes cair voltando aos nossos hábitos passados de forma muito, muito fácil.
Por quê? Porque aquilo não tinha uma substância, uma essência. Então é dessa forma que é. O processo ele é lento, mas a gente tem que ter o exercício da disciplina. Como Emmanuel chamou lá Chico e diz assim, ó, para essa nossa missão a gente vai precisar de 3 pontos principais, né? Ele diz assim, disciplina, disciplina e disciplina. Então a cultura da disciplina, a busca da disciplina intelectual, de consciência, de hábitos, de vida, ela é fundamental nesse processo, né? Como o Santo Agostinho também tinha um hábito que ele fazia, que eu acho que é muito interessante. Ele sempre no final do dia, ele olhava na hora de orar, de fazer a sua prece, ele olhava o que tinha feito durante todo o dia, o que tinha falado, com quem tinha sido relacionado, quem ele tinha ofendido, o que é que ele tinha acertado, o que é que ele tinha errado, e se comprometia no dia seguinte buscar reparar os seus erros. Assim também é na nossa vida, a gente tem que ter constante autoanálise, percebendo o que é que ainda não está legal, o que é que a gente precisa mudar, e apesar de ser uma mudança lenta, mais constante, regular, né, ela vai ocorrer certamente, e cada vez a gente vai andar a passos mais firmes. A nossa felicidade, a nossa plenitude, né? Porque esse é o objetivo de todos nós, como diz alguns escritores assim, nós estamos condenados a ser felizes, né? Não podemos fugir disso, tá bom? E o texto prossegue falando, em injunção alguma considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas naturais do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. Gente, aqui André Luiz nos lembra algo muito importante, porque como é que está o nosso hábito de oração, né? O nosso hábito de meditação? Os espíritos dizem que nenhuma prece do coração fica sem ser atendida. Às vezes, claro, nós somos crianças e às vezes o que a gente acha que é bom para nós, na verdade não é tão bom assim, né? Mas a nossa prece ela é sempre atendida, embora naquele momento nós não percebamos, porque às vezes a gente não tem maturidade para perceber que Deus, que os espíritos amigos, que os nossos protetores nos socorreram, nos inspiraram, nos assistiram, e muitas vezes, em sono, em estado de sono, e a gente nem percebe ou não lembra, né? Mas os espíritos dizem, nenhuma prece fica sem ser atendida. Então, cultuemos a higiene mental, o exercício da meditação, né? A prece constante, diária, o culto do evangelho no lar, porque às vezes a gente não tem noção da importância da dimensão que isso representa na nossa vida. André prossegue falando o seguinte, tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Bem, aqui eu entendi que o André faz uma referência às nossas missões, né, na nossa vida, relativas à tarefa do coração, quando é no casamento, na vida conjugal, na vida familiar, no relacionamento com os filhos, né? E nós somos críticos contumazes, a gente está sempre olhando ao redor, e isso também é uma estratégia psicológica nossa, que a gente também transfere responsabilidade através disso, então a gente está sempre olhando ao redor e criticando, quando na verdade André diz assim, ó, tributa respeito, porque a gente na verdade, nós não sabemos qual é a história do nosso irmão, dos indivíduos que estão ao nosso lado, quais são os seus dramas do passado, quais são as suas dificuldades, e nós como espíritos não podemos esquecer isso. Então, em vez de julgar o outro, que nós procuremos, como a gente vem conversando, nos analisar pessoalmente, deixemos o juízo, a justiça divina trabalhar e fazer o seu papel, né, na vida de cada um de nós. Então, tributar respeito aos companheiros que nós julgamos que fracassaram em tarefas do coração, que na verdade a gente não faz ideia de qual é a história daquele nosso irmão, de quais são as suas dificuldades, os seus dramas íntimos. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas a apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Aqui eu ressaltei que André ele dá características, aspectos que são muito na nossa vida cotidiana. Ele diz assim, felizes ou infelizes. Aqui eu penso que aos olhos do mundo,
né? Cultos e incultos. Então, aqueles irmãos tiveram mais acesso ou menos acesso, mais vontade ou menos vontade com relação à instrução, à aquisição de cultura durante a vida. E André diz assim, trate todos eles supostos, né? Interessante isso, os supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. E assim que deve ser, porque como são papéis que desempenhamos, a gente percebe isso na fala, porque André não vai falar os mais sábios ou menos sábios, os mais moralizados ou menos moralizados, que são aquisições perenes nossas. Ele fala de situações pontuais. Por isso que ele fala que a condição social é apenas a apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Porque nós, como reencarnacionistas, como acreditamos nas vidas sucessivas e sabemos que em cada uma delas nós desempenhamos estamos inseridos em determinado contexto a fim de adquirir experiências e aprendizados novos, né? Então, nós estamos desempenhando papéis que mudam na sucessão das existências. E o que é perene permanece conosco, mas essas circunstâncias sociais de cada vida, elas passam, né? Então, a gente tem que tratar sempre com respeito e bondade e não ficar também se comparando, né? Nesse ponto, nos socorremos daquela passagem de Jesus que nos recomenda não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói e os ladrões os roubam. Acumulemos tesouros do Espírito, tesouros perenes, que permanecerão conosco para sempre. Não deixemos de nos cobrar reciprocamente, verificando às vezes o argueiro no olho do outro e não a trave no nosso. Então, com essa mensagem, nós terminamos o nosso estudo do capítulo 9 na sociedade do livro Conduta Espírita, esperando que possamos ter contribuído com novas reflexões, né? Relembrando nas palavras de Emmanuel, né? Que são lembretes, né? Lembretes para a nossa vida cotidiana do que está contido na doutrina e no Evangelho de Jesus. Tá? Fiquem em paz, que Jesus os abençoe.